E você tá com a tela cheia, tá? Tela grande. Beleza, legal, obrigado. É, então, vou apresentar isso aqui. Eu creio. Deixa eu ver se eu posso compartilhar. Posso, né? Sim. Chegou aí direitinho? Tá chegando, né? O portfólio? Beleza. Esse aqui é um portfólio que eu. Meio estendido, assim, que eu preparei, só para eu ter, assim, a minha produção toda. Para ficar mais fácil para visualizar, né? Mas obviamente que você, se for apresentar portfólio para galeria, ou seja, for, nunca apresente um portfólio de 10 anos de trabalho, tá? Isso é meio, meio antipedagógico. Mas enfim, eu vou mostrar alguns trabalhos mais recentes, assim, porque acho que já fica um pouco ilustrado aquilo que eu. Um pouco um tanto daquilo que eu quero dizer depois na fala aqui que eu preparei para vocês, tá? Esse portfólio que está de trás para frente. Então, esses trabalhos aqui são os últimos que eu fiz. Infelizmente, eles não existem mais, porque teve uma enchente no meu em São Paulo recentemente, agora em fevereiro, março, e inundou meu estúdio lá e destruiu pouco que eu tinha de trabalhos físicos ali, né? Mas aqui foi. É uma fase bastante recente e que eu vou tentar enunciar na minha fala. Essa fase que engloba esses trabalhos aqui, recentes que eu estou mostrando. Esse daqui, semente, e que, se vocês perceberem, eles têm uma técnica diferente, né? Os materiais expressivos em uso aqui, eles são bastante sui generis, porque eu comecei a variar. Isso foi durante a pandemia, quase no início da pandemia, assim, eu tive encontrei alguns problemas técnicos e senti que o carvão, que é o meu material por excelência, assim, que eu uso há mais de 15 anos, ele começou a não dizer mais de mim. Então, eu precisava expandir um pouco as técnicas e tive um aluno que é um engenheiro aposentado, trabalhou a vida inteira com carvão, mas ele é um engenheiro de materiais, então ele trabalhou com carvão industrial. Só que ele manja muito, né? Um carioca. E, como está aposentado, a coisa que ele faz a vida é ficar pesquisando esses materiais doidos. E daí a gente foi juntos desenvolvendo algumas pesquisas e criando alguns aglutinantes, que são meio inéditos, assim, né? Eles não estão no mercado, são coisa nossa, tanto aglutinantes como pigmentos diferentes, quanto fixadores diferentes, né? O nosso ponto é tentar fazer com que você possa desenhar sobre a tela. Em resumo, é isso, ou seja, trabalhar o carvão, pastel, lápis, esses materiais que eu costumo usar, sobre tela, porque não é fácil. Parece uma coisa trivial, mas não é, né? A gente encontrou muitos problemas. E a parte técnica tem a parte assim, né, conceitual desses trabalhos, né? Que aqui eu comecei a produzir de uma forma distinta. Deixa eu tentar ir lá para o comecinho da minha produção, para vocês terem uma ideia do que seria o contrário disso. Quando eu comecei a produzir, não dá para resumir minha trajetória técnica mesmo assim aqui, não teria tempo. Mas em 2014 foi quando eu saí de Curitiba, eu fui para Porto Alegre. Eu já comentei isso em outra palestra, que Marla me convidou, inclusive, lá na FAP, em Curitiba, né? Eu, antes de viajar, eu destruí tudo que eu tinha produzido. Dava cerca de 300, 400 trabalhos, a vida inteira, assim. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu cheguei sem nada. E tive que criar alguma coisa, né? Tive que começar do zero a produção. Isso, para mim, foi muito, muito rico. Foi uma grande oportunidade, porque eu pude. Quando você não tem trabalho no passado, quando você não carrega uma bagagem, você pode se reinventar, né? Como chegar numa cidade estrangeira que ninguém te conhece. Ali você pode ser quem você é, né? Era a sensação que eu tinha. Então, eu comecei a trabalhar esses temas aqui, ó. Essa já é uma produção que na época era bastante nova para mim, né? E, e que, enfim, eram enunciações da psicanálise, articulações entre conceito contemporâneo, teoria contemporânea e psicanálise. E eu produzia assim, eu tinha um projeto, uma ideia, que normalmente surgia da leitura, lendo textos, artigos, enfim, e isso tinha um conceito que eu queria dar a ver plasticamente.
Então, me ocorria a ideia, eu fazia, a partir da ideia, fazia um projeto, fazia um estudo, passava para a tela, ia ou para o papel, né? Ia trabalhando de um modo, com um método que eu chamo de projetivo. É simplesmente você faz um projeto, né, constrói as condições até executar o desenho final. Então, esses trabalhos todos aqui, ó, esse daqui, inclusive, estava na nossa exposição, né, Marlon? Fomos primeiríssimos ainda, lá em 2014, né? Eu fiz uma exposição coletiva com o Marlon, em Curitiba, né? E esses trabalhos aqui estavam lá, eram da exposição, esses três aqui, esses dois. Mas, enfim, esse método, assim, que eu chamo de projetivo, perdurou durante muito tempo na minha produção. Então, era isso, tinha um conceito, tentava materializar aquele conceito, né? Como dar dar carne para metáfora. E aí teve essa série, Pergunte a Lacan, e aqui é uma diversidade de séries com que eu fui trabalhando esses conceitos ao longo de 2015, quase 10 anos, assim. Agora, todos esses trabalhos aqui, vocês podem vê-los no meu portfólio, tem um site, né, gustavodias.com.br, ou no Instagram mesmo, gustavo.dias, que tem o meu portfólio ali, perfil profissional. Mas, com o tempo, esses trabalhos todos foram. O processo de trabalho foi se alterando. Isso daqui vai ser significativo para a compreensão da minha fala. E quando o processo muda, porque mudam as referências. E se mudam as referências, é porque mudam as experiências pelas quais a gente passa. Como a experiência muda, a plástica muda, ou seja, a técnica muda. Porque, como eu sempre digo, um bom trabalho artístico, a forma do conteúdo é o conteúdo da forma. Não há uma distinção entre conceito e plástica, né? Conceito e prática, conceito e execução. A execução da forma é a própria consumação do conteúdo. É assim que as grandes obras funcionam, né? Isso foi um pouco aparecendo assim de leve no meu trabalho e eu percebi que esse método projetivo não me satisfazia mais. Então eu comecei mais a partir, deixa eu ver da onde, esses aqui ainda são aí dessa fase, que eu digo, né, que é uma fase projetiva, passar um pouco mais rápido aqui. Tem muito desenho nessa. Aqui eu já começo a operar algumas técnicas diferenciadas, mas é só o início, né? Uns procedimentos diferentes e tal, que vão um pouco além do carvão tradicional. Esses aqui é desenho sobre lixa, né? Lixa de construção. Esse aqui também. Então, eles aqui já saem um pouco do carvão convencional, né? Do esquema da tradição. Porém, aí eu Com chego num licença, momento. Oi, Maria. com projetiva, tu quer dizer o que exatamente? Porque eu estou tentando interpretar aqui, e aí eu acho que, como a gente é do comecinho, ficou meio vago. Uhum. Tá. Projetiva é um método de trabalho e que eu usei bastante, que é assim, você tem uma ideia, parece meio que uma imagem. Para mim acontecia assim, Maria, a imagem aparece da minha cabeça. Minha tarefa é transformar aquilo em desenho, em pintura, em Justo. produção, né? Então, o que que eu faço? Se eu tenho a imagem pronta, aí, por exemplo, agora eu vou... deixa eu ver o que que tem na minha cabeça agora. Uma pomba explodida com uma cidade dentro. Aí eu preciso, bom, já tenho a imagem, né? Apareceu na minha mente, assim, eu consigo visualizar ela exatamente uns. Aí eu preciso estudar a pomba, né? Uhum, Tem que pegar uhum, referências de pomba, estudar a cidade. Qual o skyline? É um skyline que eu vou colocar? É uma rua em perspectiva, com ponto de fuga? Como que eu vou colocar essa cidade dentro da pomba, né? Explodida. Então eu vou pesquisando referências e fazendo estudos, né? Dos uhum. estudos eu parto para um esboço geral, né? E aí passo para a tela, decalco o desenho para o papel original e vou sombreando, e daí faço, digamos, o acabamento. Veja que é a execução de um projeto, né, Sim, Mariana? sim. Literalmente um método projeto. E o método, assim como todo método, toda técnica, nunca é neutro, né? Ele nunca é destituído de uma intenção, de uma intencionalidade. Então, foi esse método que eu comecei a mudar, que passou de projetivo para o que eu chamo hoje de retrospectivo, Maria, que é como eu trabalho hoje, e como eu comecei a trabalhar nesse momento aqui, mais ou menos dessa produção que eu vou mostrar.
Esse daqui, por exemplo, Mané, eu comecei sem saber o que ia fazer, Entendi, literalmente. entendi. Entendeu? E daí você faz assim, você vai para o ateliê e produz. Produz, vai produzindo, vai produzindo. Depois, retroativamente, você busca um sentido na produção. Por isso que eu chamo o método retrospectivo. O outro é projetivo, ele vai de trás para frente. Esse daqui é Ah, do é de projeto, frente né? para trás. Exatamente. Entendi, obrigada. Imagina. Porque o projeto ele tem problemas. E acho que eu vou tentar abordar na fala, para não alongar muito aqui esse início, né? Esse daqui é um trabalho, por exemplo, que eu não sabia exatamente onde eu ia parar. Eu sabia que eu queria fazer isso aqui. Queria produzir, não sei se dá para ver, que são dois papéis. Um papel embaixo, daí eu peguei um bastidor de tela, sobre o qual eu coloquei um papel em cima. Então ele ficou quase uma caixinha, né? Uma caixinha de papel, assim. E eu não sabia o que fazer. Foi no fazer que eu descobri o que fazer. Descobri onde que queria chegar, né? Enfim, resultou nisso daqui. Né? Depois eu dou retroativamente eu dou um título, né? Daí eu dei o título de Máscara Mesma, e remonta um pouco o mascaramento e a máscara que é a mesma cara, né? Enfim, eu fiz um retrato meu, acho que não está aqui no portfólio, mas eu fiz esse retrato por e de dentro, aqui um autorretrato, né? Inteiro, e depois botei a parte de cima e senti necessidade de cobrir ele, né? De apagar e deixar só os olhos e botar uma máscara, enfim. Aí vocês interpretam como queiram. Mas é que só para ilustrar um pouco do que é esse método retrospectivo, né? Que eu não sei bem o que vou fazer até fazer. Isso daqui é uma série específica dentro da pandemia, que eu trabalhei sobre embalagens enfim, embalagens de coisas, sacolas, né? A ideia era utilizar embalagens de produtos que eu adquiria durante a pandemia, né? Enfim, depois, se vocês quiserem, eu posso falar, comentar melhor essa série toda aqui. Ela foi exposta agora recentemente em São Paulo, uma parte dessa série. Bom, essa daqui é a mesma coisa, é uma continuação também, tá? Onde eu peguei embalagens de produtos e, enfim, trabalhei-os, né? Isso tudo durante a pandemia. Bom, aí eu queria mostrar, na verdade, era uma série mais recente aqui. Eu acho que começa daqui, ó. Que é uma série em que eu fui testando esses materiais, saindo do método da tradição no carvão, do desenho mais convencional, mais tradicional, para trabalhar em tela, justamente. Esse daqui, por exemplo, é um trabalho feito em tela, que eu considero desenho, não pintura, porque eu sou essencialmente um desenhista, né? Sempre me encontrei no desenho uma linguagem que ainda me satisfaz, né? Bom, tudo isso daqui foi feito de um modo assim, eu ia fazendo sem muito destino, mais ou menos como aquele poema do Antônio Machado, né? O caminho se faz ao caminhar. E foi isso. Essa daqui é uma série que eu fiz durante uma enchente que aconteceu em Porto Alegre. Vocês certamente ficaram sabendo, né? Em 2024, teve aquela enchente, aquele desastre ambiental, de escala desproporção gigantesca, né? Enfim, eu fiz uma produção em relativo àquilo, né? Era uma produção para fazer uma campanha para ajudar artistas que tinham perdido tudo durante a enchente, né? Fiz alguns esses trabalhos, vendi alguns demos para um moldureiro que tinha perdido seus instrumentos de trabalho, sua oficina toda tinha sido levada por água abaixo, literalmente. Essa série toda eu fiz lá, mas ainda nesse método retrospectivo, tá? Começa daqui. E como uma produção mais recente que essa daqui, que eu já realizei lá em São Paulo. Eu me mudei para São Paulo um ano e meio atrás, e agora estou de volta para Florianópolis, tá? Bom, acho que isso daqui vai servir um pouco assim, para apresentar o trabalho, para ilustrar alguns temas que eu vou tocar agora na minha apresentação. Tá, gente, eu preparei um texto, assim, para eu tentar ser mais sucinto e não derivar muito, senão ia tomar muito tempo de vocês. Mas se quiserem fazer, assim, perguntas, observações, acho que pode fazer também, né? Vou tentar não divagar muito, beleza? Então, vou começar aí, pode ser? Ó, chamei essa apresentação aqui de corpo, desenho e experiência visual, né? E a ideia é começar problematizando o desenho enquanto uma técnica. Porque é claro que a gente pode pensar o desenho enquanto técnica, só que se a gente entende o desenho apenas como uma técnica, a nossa compreensão dele vai ser limitada e, portanto, a nossa prática vai ser limitada, né? Problematizar a técnica é sempre é, útil dentro da arte, porque a técnica é um modo de fazer. Um modo de fazer que, em algum momento, foi estruturado
mediante certas condições. É assim que são os modos de fazer. Tem um exemplo bem um pouco trivial, mas que eu acho bem significativo, que é aquela técnica de fazer um peixe, de você assar o peixe cortando a cabeça e a cauda e o rabo dele. Então, é uma técnica super sofisticada e tal, que alguém criou lá e tal. E você cortava a cabeça e tal, e temperava o peixe e tal. Até que alguém um dia perguntou, mas por que que você corta a cabeça? E eu, por que não deixar? Ele disse assim, não, mas é que eu aprendi assim. Quem me ensinou foi assim. Aí foram perguntar para o chefe que tinha ensinado ele, por que que você corta a cabeça e o rabo? Ele disse, não, porque o forno que eu tinha era muito pequeno, então eu tinha que cortar o peixe para caber ali dentro. Esse é o modo de fazer. Se você não faz a tecnologia reversa, não entende que as coisas existem porque elas responderam em algum momento a determinadas condições, e essas condições não existem mais, você acaba fetichizando, entificando os modos de fazer. Algo que é simplesmente um modo de fazer vira uma regra, vira um tabu, né, uma obrigatoriedade. E o desenho ainda é muito encarado como um tabu, né, como regras muito fechadas, muito restritas, que, portanto, restringem o trabalho, a criatividade. Isso é pouca compreensão do que é o desenho, né? Quem pensa assim não refletiu, talvez, suficientemente que o desenho não é só uma técnica. Esse exemplo do peixe acho que nos ensina bastante, porque se você compara ele com um desenho, você vai entender que ele é apenas, como eu dizia, um modo de fazer algo criado para responder determinadas questões. Que questões essas? São as necessidades expressivas de uma época, de um tempo, de um artista ou de um conjunto de artistas. Vamos tomar a perspectiva. Todos vocês conhecem e devem estudar aí no desenho, né? Como exemplo. Você sabe que ela foi criada por Brunelleschi no século XV, né? Filippo Brunelleschi cria lá um sistema perspectivo que depois é transcrito, é transformado num tratado pelo Alberti, né? No final do século XV. Eles fizeram isso objetivamente para dar conta de representar um mundo greco-romano, quer dizer, os edifícios clássicos que estavam ali na Itália, né? De repente, esses italianos descobrem que eles estão no coração do que foi o Império Romano. Quer dizer, tem ruínas de templos e todo tipo de edificação do período clássico ao redor deles, ali na Itália, em Roma em especial, né? Mas vejam, eles nunca tinham visto isso. Precisou acontecer a renascença para que eles enxergassem isso. Ou seja, eles sempre estiveram, a Roma sempre esteve sob as ruínas do Império Romano e só em 1400 é que isso chamou a atenção daqueles sujeitos. Por que que isso acontece, né? Nunca tinham visto o Panteão que estava ali, aquelas construções, o Coliseu, etc. Né, meio que não tinham visto. Porque uma coisa é ver, outra coisa é atribuir sentido ao que se vê. Aquelas construções do período clássico só começavam a ser reparadas, de fato, porque havia algo se transformando na Europa do 300 e do 400, né? Uma sensibilidade nova estava emergindo naquele momento. E quando uma coisa é sentida, ela encontra um meio de aparecer, um meio de se expressar materialmente. Eu vou frisar isso, gente. Somente quando uma coisa é sentida, ela pode ser expressa. Por isso, a tarefa do artista é, sobretudo, produzir sentido, ativar os sentidos, tocar a sensorialidade dos sujeitos. É isso que vocês fazem quando produzem um desenho, uma pintura, uma gravura, uma escultura, enfim, quando escrevem, né? É porque quando algo é sentido sensorialmente mesmo, ele passa a fazer sentido cognitivamente. Mas primeiro ele toca o corpo, primeiro ele toca os sentidos. Bom, aí é o momento de a gente se perguntar, hoje, faz sentido a perspectiva criada na Renascença por Brunelleschi? A nossa sensibilidade, a nossa subjetividade é a mesma do século XV? Aquelas produções renascentistas, claro, elas continuam existindo, né? Continuam nos encantando, continuam nos tocando ainda, mas elas certamente não dão conta mais plenamente de expressar a complexidade da nossa subjetividade, da subjetividade contemporânea, do sujeito contemporâneo, porque é outro sujeito que agora produz, né? Por isso, hoje, a perspectiva virou uma ferramenta meio que obsoleta na obra de muitos artistas, né? E especialmente artistas da figuração contemporânea, que é
movimento, vamos dizer assim, atual, que eu venho estudando há 10 anos mais ou menos, e que no meu site vocês podem procurar mais. É só digitar figuração contemporânea lá que tem uma grande é, produção sobre isso, uma reflexão sobre isso também. Bom, é, não é que a perspectiva tenha desaparecido, não é que a figuração, que o realismo, digamos, tradicional desapareceu e deixou de fazer sentido e os artistas abandonaram a técnica. Pelo contrário, nunca se desenhou tanto e tão bem na história da humanidade quanto hoje. Podem ter certeza disso. Se algum professor, e que eu tenho certeza que o Marlon jamais será esse professor, mas se alguém aí, seja da academia, seja de outro lugar, vier para vocês, como disseram para mim, Marlon, 20 anos atrás, no Centro de Artes, que o desenho morreu, que a figuração é uma old fashion, né? Vocês respondam assim: olha, o senhor é um desinformado. Entra no, faz um perfil de Instagram, daí você vai entender, né, que o desenho ainda não só não morreu, como ele se reinventou de inúmeras formas, né? E na contemporaneidade, eu diria de novo, eu acho que a gente tem hoje vivos os maiores artistas em termos de plástica, né, e de técnica tradicional que já tivemos na humanidade, né? Um deles é o Nicola Samori. Para mim, o Nicola Samori está para a contemporaneidade como Michelangelo esteve para a Renascença. Só que ele pouco visto, pouco enxergado, justamente porque a academia no Brasil tem uma concepção de história que é um pouco estranha, pelo menos para mim. Bom, é, a perspectiva ainda existe, só que aquela que Brunelleschi criou, ela não funciona mais. Tanto que hoje existem inúmeros sistemas de perspectiva, especialmente dentro da figuração contemporânea, né? Bom, o caso é que a perspectiva enquanto ferramenta, não, aquela perspectiva que Brunelleschi cria na Renascença, ela não funciona bem, porque ela foi feita para tocar sentidos, para tocar uma sensibilidade muito diferente da nossa. Eu até mencionei isso antes. Nenhuma técnica é neutra, né? Ela é feita sempre por uma subjetividade para uma subjetividade específica. E é aqui que eu queria chegar perguntando o que é uma técnica? Eu disse lá atrás que as técnicas são modos de fazer. O ChatGPT dá uma definição um pouco mais completa. Ele vai dizer assim: ó, técnica é um processo onde um conjunto de procedimentos, métodos e saberes se articulam para alcançar um determinado resultado. Se a gente considera o desenho assim, que ele é uma técnica, então o desenho é esse conjunto de procedimentos e métodos que chegaria a um resultado. O problema é que isso coloca o artista numa engrenagem mecanicista, meio automática. Coloca o artista dentro de uma engrenagem funcional, instrumental. E não é assim que a gente deveria pensar o desenho. Eu vou colocar aqui um exemplo bem fácil, assim vai servir um pouco de metáfora. A forja. Todos vocês imaginam, né, aquela ideia, até um estereótipo, né, do ferreiro fazendo uma espada, por exemplo. Então ele tempera o aço da espada no fogo, né? Quando ela está quente o suficiente para se tornar maleável, ele vai até a bigorna e bate a espada em cima da bigorna, né, para ir, enfim, afiando, né, a lâmina da espada. E faz isso diversas vezes. Bom, é, então ele vai aquecer o metal e passar o metal para a coisa. Então você tem nesse, né, esse ecossistema aqui da forja, você tem o ferreiro, a fornalha, né, o fogo onde ele vai esquentar a espada, o martelo, a bigorna e a própria espada, né? Todos esses elementos da forja vão ter que concorrer para um mesmo fim, que no caso é a espada, né? Fazer uma espada que corte. Bom, nessa equação aqui, nessa máquina que vai se formando, entre ferreiro, fogo, bigorna, metal, todas essas peças são engrenagens que vão ter que operar no melhor padrão de qualidade, na maior potência, né, para que o resultado seja o melhor possível. É assim que uma máquina deve operar, né? Tudo tem que funcionar da melhor forma, porque a técnica é justamente um ordenamento que otimiza os recursos, que economiza o máximo de energia para tirar o maior proveito de materiais e dos processos produtivos, né? Do mesmo modo que a forja vai depender da temperatura específica do fogo, da dureza da bigorna e do martelo, né? O produto, no caso a espada, vai depender da habilidade do ferreiro.
Ou seja, do domínio técnico que o ferreiro tem, porque ele vai do manejo ali ferramental da forja, né? Porque o ferreiro aí vai atuar como um vetor funcional da técnica, né? Para resultar num determinado fim, numa finalidade específica que é a espada. Agora eu perguntaria, qual é a finalidade do desenho? Se a gente considera o desenho como técnica, a gente teria que responder essa pergunta. Tem que responder qual a finalidade do desenho, tem que responder para que serve e, sobretudo, o que é o desenho. Porque eu só posso afirmar com certeza que ele é uma técnica se cada elemento dele tiver uma finalidade determinável e rumar para um fim específico. Do contrário, ele não se encaixa na categoria técnica. E tem outra coisa ainda. Pensando de novo nessa engrenagem formada pela forja, de todos os elementos que compõem, o ferreiro é o principal, porque o ferreiro é quem dá concrescência a todos aqueles elementos. Concrescência é quando você tem vários objetos, vários elementos, várias coisas, que aparentemente não têm relação nenhuma entre si, mas que daí surge um elemento que dá sentido, que organiza, que vertebra e estrutura todas aquelas coisas, né? E faz elas funcionarem numa totalidade. Ele dá um vetor de sentido para os elementos em jogo de uma equação. Ele faz constelar os elementos em torno de um sentido único. O ferreiro é ele dá concrescência para os elementos da forja, assim como o artista dá concrescência para os materiais expressivos. Então, os materiais expressivos do desenho da pintura são o quê? Carvão, grafite, enfim, pigmentos naturais, orgânicos, sintéticos. O que que é o carvão? A madeira que foi defumada, né? A madeira, antes de ser carvão, era madeira, era árvore. Estava lá sendo árvore, né? Só isso, né? Só beleza de ser árvore. Então, a gente vai lá e transforma isso, queima essa madeira, defuma ela e tal, se transforma num material expressivo com o qual eu vou fazer outras coisas. Por exemplo, desenhar árvores. Tem um certo paradoxo meio idiota nisso, né? Desenhar paisagens com carvão. Mas, enfim, isso é o que o artista faz. Ele dá concrescência, ele dá sentido a coisas que em si mesmas não tinham um sentido, né? Tinha um sentido diferente, elas estavam fora de uma totalidade integrada. O ideal, num processo técnico, ainda falando da forja, é que o ferreiro, o fogo, a bigorna, o martelo, entreguem sempre a mesma coisa, de forma exatamente igual, porque o objetivo é chegar num produto de qualidade máxima, né? Portanto, determinável. Só que o ferreiro não pode entregar isso. Ele não pode operar como objeto, né? O ferreiro cansa, o ferreiro se entedia, o ferreiro bebe, fica de ressaca, não vai trabalhar. O ferreiro eventualmente se apaixona, fica distraído. Ou seja, ele involuntariamente embaça o funcionamento da maquinaria da própria técnica. É aí que a gente percebe, especialmente, que o desenho não funciona muito bem na ideia de técnica tradicional. Ele não cabe na equação da técnica, porque o desenho não tem finalidade nenhuma. Ele é um fim em si mesmo. O que o artista vai procurar com o desenho é se expressar. Só que o resultado da expressão não é o desenho, é o processo de realizar. Não é aquele papel final. Aquilo é só a materialização plástica de uma síntese visual, que é uma síntese, uma necessidade espiritual do desenhista. O desenho que ele faz, de fato, é possibilitar que o artista se expresse. Mas onde o artista realmente vai se expressar é na dialética processual do trabalho. Ou seja, no fazer da arte, no fazer artístico. E é aí que ele encontra a sua poética no processo e não no produto, no trabalho e não na obra. A obra é só uma justificativa em torno da qual a expressão vai poder operar. Mais ou menos como a fala, né, gente? Em geral, não importa tanto o que a gente diz, importa mais o fato de a gente estar dizendo, a performance que isso fala. Bom, mais que tudo, o artista, portanto, vai precisar, como eu tentei aplicar em mim mesmo, de desapego. Porque a arte realmente não fica, gente, senão no espírito do artista, no corpo do artista.
O desenho, o papel, o quadro, a tela, a escultura, enfim, a gravura, seja o que for, é um rastro somente, um registro material, são sínteses plásticas do desenho expressivo do artista. E é isso que realmente importa. Enfim, o desenho, não, o que eu queria provar, meio que com essa longa introdução, é que o desenho não consegue se ajustar muito bem na ideia de técnica. E principalmente porque a operação do desenho, ao invés de pôr em movimento a engrenagem da técnica, serve justamente para truncar o funcionamento da máquina, para caotizar o processo. Quer dizer, é meio na anomalia, na exceção, no erro que a arte acerta. O Paul Valéry, que era um escritor, intelectual, pensador muito interessante, vocês já devem ter lido alguma coisa dele, ele diz que o estilo é um erro voluntário, que é uma sacada muito boa, né? Porque o teu estilo é justamente onde você erra voluntariamente, você faz questão de errar daquele jeito para, né, estilizar a expressão e dar a sua marca, a sua assinatura para ela. Eu mudo um pouco a frase do Valéry e eu diria que o estilo é o erro, é o próprio erro. Porque é ali onde o artista não enxerga, naquele ponto cego do artista, é que a poética se mostra da forma mais evidente, mais transparente. Em outras palavras, o desenhista não aprende perspectiva, volumetria, luz e sombra, usos e procedimentos dos materiais expressivos, etc., só para adquirir habilidades instrumentais, ou seja, com um objetivo específico, como é o caso da espada para o ferreiro. Ele vai remontar a engrenagem da técnica desenhística de outra maneira, né? As práticas do artista vão bater e refletir sobre ele mesmo, num processo que o transforma enquanto sujeito, porque vai mexendo na própria sensibilidade dele. O fato de você expressar alguma coisa, isso só por si só já altera aquela coisa. Acontece com o sofrimento, né? O fato de você conseguir expressar uma dor, um sofrimento, já altera o teu modo de sofrer. Portanto, ela altera o sofrimento, ela minimiza em geral a dor. No ferreiro, a técnica é só um meio para chegar num resultado. No desenho, ela é diferente. A técnica é uma forma de ascese, de formação de quem desenha, de subjetivação. Isso acontece, gente, aqui está o ponto mais interessante, porque o desenho é uma experiência. Mais ainda, especificamente, o desenho é uma experiência visual. O desenho é uma técnica, sim, mas é uma técnica que vai depender menos da parte mecânica do que da parte subjetiva da engrenagem, né? Que é justamente a sua parte indeterminável. Eu vou pedir um segundo para vocês para colocar a bateria, que o computador está acabando. Só um pouquinho. Pega para mim. Esqueci de conectar isso aqui, porque a gente está no café. A internet lá em casa, na casa dos meus pais, deu um problema. Tá aqui, ó. Ops. Obrigado. Tá tudo bem, Marlon? Tá bom assim? Posso continuar assim? Sim, tá ótimo. Tá Sempre um tranquilo? prazer ouvi-lo. Mas, beleza. Então, eu dizia que não importa tanto o desenhista dominar uma técnica. Ele tem que saber o que fazer com ela. E isso joga o desenho para um campo muito mais complexo e profundo, que é o campo da experiência. E isso é o que me dói, porque o desenho nunca é encarado como experiência. Acho que o meu desejo, Marlon, de fazer o mestrado é só para escrever logo o Manual do Desver, que é o livro que eu estou escrevendo há tempo, para, enfim, que isso seja escrito. Desenho é uma experiência visual, muito mais do que uma técnica, né? E sempre que se falar em experiência, eu estou falando em experiência do corpo no mundo. É a experiência dos meus sentidos funcionando, dos meus sentidos ativos sendo interceptado pelos estímulos do mundo e do cosmos. Vou rogar isso para vocês. Sempre que vocês ouvirem a palavra experiência, pensem que a frase completa é experiência do corpo no mundo. Porque hoje se fala muito de experiência. Um termo, né, que está muito na moda, experiência. Mais na moda do que nunca, porque
Hoje em dia você não vai no restaurante. Você tem uma experiência gastronômica. É uma coisa impressionante. Você não compra uma casa para morar. Você tem uma experiência de um estilo de vida, né? Hoje você não usa um papel higiênico para limpar coisa. Você está tendo uma experiência de reciclagem e ambiental, porque o papel higiênico é um material reciclável. É um absurdo, né? Hoje fez-se da experiência uma palavra assim banal, clichê, né? Só que quando você coloca a experiência como a experiência do corpo no mundo, você insere corpo e mundo no processo. Aí você entende o que é uma experiência. Ela não é banal. Vou falar bastante sobre experiência, tá? Porque isso é muito fundamental. Sempre que falar experiência, vocês ouçam experiência do corpo no mundo, né? Portanto, experiência é sempre uma experiência sensorial, porque é o corpo quem sofre experiências. E sempre que se falar em experiência, estamos falando também de presente, porque não existe a experiência futura. Não existe a experiência passada. A única experiência que existe do teu corpo no mundo, dos teus sentidos ativos funcionando e sentindo, é a experiência do aqui e do agora. Quando eu falo de uma experiência passada, ela não é mais experiência, ela é memória. Tem nada a ver com experiência. Quando eu falo de uma experiência futura, ela não é experiência, ela é ansiedade. Tem nada a ver com experiência. É antecipação. Experiência é só quando você está efetivamente tendo a sua sensorialidade acionada, interceptada por algum estímulo de fora. Ou seja, de fora o estímulo, não é de dentro. Por isso que o melhor desenho é sempre o próximo. Porque é o próximo que vai estar mais apto para expressar uma experiência atualizada, uma experiência mais up to date. A forma que eu usei há 10 anos atrás, como eu mostrei ali no portfólio para vocês, ela já não expressa o que eu sinto. Eu não me reconheço mais naquela linguagem, naquele idioma. Por isso que ele não tem mais significado para mim. E por isso que eu consigo ser tão desapegado assim, né? Primeiro, misturei meus trabalhos lá em Curitiba, depois em Porto Alegre, joguei uns tantos fora, depois a enchente em São Paulo, destruiu outros, e tá tudo bem. Eu fiz uma vez, eu faço outra, faço 1000, se eu quiser. O que importa é o que eu aprendi, o que eu cresci, o que eu compreendi no fazer aqueles trabalhos. Eles em si é papel, gente. Papel. Reza a lenda, não sei se isso é verdade, que quando o Michelangelo terminou a Capela Sistina, o Papa teria dito para ele: Michelangelo, eu encomendei um teto, você me entregou um milagre. Aí o Michelangelo olha para ele, para o Papa, é o Júlio II, né, e diz: é só massa pintada, padre. Só massa pintada. Isso daí, um desenho é só um papel. Quanto mais apegado você tiver a esse papel, menos você vai compreender desenho, menos você vai aprender desenho, menos você vai entender o que você está fazendo. Bom, a forma que eu fiz no passado não me expressa mais, e assim como a forma que eu fiz, que eu farei no futuro, né? Ano que vem, daqui a 10 anos, eu espero que a minha linguagem seja outra, né? Pelo menos as articulações da linguagem, porque certamente daqui a 10 anos a minha experiência sensível, a minha experiência do corpo no mundo vai ser diferente. Até porque o mundo será outro daqui a 10 anos. Desconfiem do artista que encontra um estilo e passa a vida copiando de si mesmo. Passa a vida no mesmo estilo. Não conheço um artista da história da arte, artista, estou falando assim, história da arte, né? Os grandes, assim, os mestres históricos, nenhum que tenha ficado a vida inteira produzindo igual, no mesmo estilo. Não, não existe. Michelangelo, que eu citei, é um caso exemplar. Ele começa num estilo renascentista, propriamente, né? E no final da vida, porque ele viveu muito, né? O Michelangelo morre com 89 anos, ele estava com uma produção completamente diferente, uma produção barroca. Ou seja, era a antítese da Renascença, né? E a última obra dele, que se não me engano é a Pietà Rondanini, ele destruiu a marretadas. Ela foi preservada porque os discípulos pegaram e tentaram reconstituir, enfim, mas é um negócio que é um bagulho estranho, porque nessa ele fez e se arrependeu e destruiu. Michelangelo. O Mike, que era assim o mestre dos magos. O meu desenho ele vai mudando, não só porque eu vou dominando melhor os recursos da técnica, é
sobretudo porque a minha expressão vai encontrando outras formas de conjugar os elementos da linguagem visual. Ou seja, a forma acompanha a sensibilidade do artista. Eu não vou só melhorando com o tempo, essa não é a questão. A questão é que o próprio fazer, o próprio exercício do desenho me transforma. E é esse eu transformado que busca expressão plástica. Seja no desenho, seja na pintura, na escultura, na escrita, na fotografia, no cinema, cada um vai ter vai encontrar a forma que melhor veicule a sua necessidade expressiva. Bom, para concluir, é, eu diria, então, que o desenho é um exercício que vai dotando o corpo de saber. Um exercício que vai aprofundando o saber do desenhista quanto ao seu próprio saber. Porque só agindo é que a gente descobre os limites do corpo e, portanto, da experiência. Só quando eu ajo, quando eu pulo, por exemplo, é que eu entendo a altura que eu posso chegar. Não existe outro jeito de saber isso. Só agindo, atuando, intervindo no mundo que eu descubro a potência real que eu tenho ou não tenho. Quer dizer, operando uma atividade como desenho, né, me revela o quanto eu sei e o quanto eu não sei, o quanto eu posso e o quanto eu não posso. Porque tudo no mundo se trata de saber. E o saber é fruto da experiência. A palavra experiência, propósito, vem exatamente disso. Ela é formada de ex, que é para fora, externo, né? Tem o sentido de atravessar, de passar através de, e periri, experiri. Periri é prova, teste, tentativa, risco, né? Por isso a experiência tem tanto a ver com saber. É porque você prova o mundo, você experimenta, você experiencia o mundo. É assim que a gente sabe, assim que a gente conhece alguma coisa. Qual é a melhor forma de conhecer uma maçã? Provando, né? Pegando ela na mão, mordendo e consumindo, de fato, fazendo com que o teu corpo se torne a maçã. A experiência é aquilo que nos atravessa. E por nos atravessar, ela nos transforma. Experiência é aquela situação onde você sai diferente de como entrou. Se ela não for transformativa, não é experiência. Se ela não impressiona, se ela não marca, ela não é experiência. E notem os radicais dessas palavras. Impressiona vem de impressionar, pressionar. Pressionar é fazer pressão sobre alguma coisa. Marcar. Marcar é marcar alguma coisa. A nossa sensibilidade é como uma argila, né? Que você vai marcando, modelando ela. Como uma placa, uma matriz de gravura que você vai marcando, escarvando para construir, né, a imagem. Bom, justamente por a experiência precisar tocar os nossos sentidos, é que a experiência precisa de forma. Sem forma, ela não toca o sentido. Sem imagem, o olho não vê. Sem som, o ouvido não ouve. Tentem imaginar um mundo onde não existe imagem, onde não existe a visibilidade. Nesse mundo, também não existe olho, não existe visão, se não houver um anteparo da luz para que a visão se ative, para que o sentido visual funcione. Como eu mencionei há pouco, o desenho é a forma com que o artista expressa a sua experiência sensível. E tudo no mundo é uma questão de saber. Ouçam isso, gente. Eu não tenho muita idade e também não tenho pouca idade. Vou fazer 44 mês que vem. Se uma coisa eu aprendi nesses 44 anos é que tudo no mundo é uma questão de saber. Saber é o único poder. E todo saber provém da experiência. Se não expuser o corpo aos estímulos do mundo, se não provar coisas novas, não ir a lugares novos, não conhecer gente nova, não ter outros tipos, variados tipos de relações, não vai ter experiência nenhuma. Vai estar fadado a repetir sempre a mesma experiência. Ou seja, está condenado a não saber nada. Não vai ter poder nenhum. Porque é óbvio que uma pessoa experiente só é experiente porque ela sabe mais, porque ela já testou mais. Não é simplesmente que é mais velha, porque o tempo passou. É porque ela botou o corpo no mundo,
Ela se deu ao trabalho de sentir. Sentir o quê? Experiência. Sentir a grande experiência. O medo só é bom para nos manter burros. É o medo da experiência que nos mantém na ignorância. Porque experiência é sentir e sentir dói. Não é à toa que a gente diz fulano sofreu uma experiência. Veja que a experiência se sofre, ela dói porque ela nos transforma, e tudo que nos transforma nos tira do lugar. Aí que reside a essência da transformação. Você é obrigado a sair do seu lugar subjetivo. Tudo se trata de experiência, ou seja, experiência do corpo no mundo, experiência do sentido sob o influxo do mundo. Basicamente, gente, só existem dois lugares subjetivos: o lugar de quem sabe e o lugar de quem não sabe. Um exemplo mínimo, cotidiano, que todo mundo já passou e que vocês vão entender plenamente isso, é quando tem aquela rodinha de amigos que está todo mundo falando numa série que você não viu. Você experimenta, nesse momento, um pouquinho desse lugar de não saber, que é bem desconfortável, né? Esse é o lugar da ignorância. Você não sabe, você não viu, então você não pode intervir no debate. Daí você vai lá, deixa de fazer os trabalhos da faculdade, passa o final de semana inteiro maratonando a bosta da série, e isso muda a tua posição subjetiva. Você passa a saber. Você altera literalmente o teu lugar no mundo. Aí quando você chegar na rodinha na segunda-feira, você vai poder falar da série. Por quê? Por que que isso te altera o teu lugar? Porque você passou pela experiência de assistir a série. Passou pelo saber. Obviamente, se a série vale a pena, né? Quando você lê um bom livro é um melhor exemplo, né? Porque estou na faculdade, é o momento que a gente entende a importância dos livros. Quando você lê um bom livro, e aquele livro muda você de lugar, ela altera a sua posição, não só em relação aos outros, mas em relação ao todo saber, a toda a cultura. Quando você lê uma coisa nova, o teu lugar em relação à cultura mudou. Portanto, a cultura inteira muda de lugar também. Não é que você sabe mais, foi que a cultura, não foi a cultura que vai mudar, é você que muda de lugar constantemente em relação à cultura. Isso vai te possibilitando pontos de vista diferentes sobre o saber. Como está diante de um objeto que é muito grande, você precisa de distanciamento e de orbitação para apreender todo aquele objeto. Por isso, assim é a vida, né? Acho que uma boa metáfora para a vida seria essa coisa, essa montanha, que ela é muito grande, a gente tem que se distanciar para ver e tem que vê-la de vários ângulos, de 360 graus, para entender, dimensionar a vida. E claro que a gente não chega aos 360 graus, mas se a gente chegar a uns 50 graus, acho que já é suficiente. Mas para isso você precisa se deslocar permanentemente para ver a vida de diferentes pontos de vista. A experiência é a fruição dos sentidos. São os sentidos se alimentando dos estímulos do mundo. Isso, gente, se chama estética. Quando eu descobri isso, minha vida mudou. Porque para mim, estética era sempre a filosofia da arte. Disciplina criada por Baumgarten, século XVIII, e daí onde Kant intervém, etc., e Schelling, e Fichte, e etc. Para mim era uma coisa muito complicada a estética. Até que eu entendi que estética é isso. É a experiência da fruição dos sentidos, ou seja, os sentidos fruindo, recebendo os estímulos do mundo, sendo tocados pelo mundo. Isso é estética. Isso é estética. O resto é teorizações, aí você pode. A teoria complexifica tudo, né? Todo mundo que tem um corpo sabe o que é estética. Bom, para terminar mesmo, mais do que uma técnica propriamente, então, o desenho, eu diria que ele é um dispositivo tecnológico. É muito mais legal pensar um desenho não quanto técnica, mas enquanto dispositivo tecnológico, porque a diferença é basicamente assim, uma técnica é, vou usar o exemplo da luneta. Esse é um exemplo que eu vi a Marilena Chauí usando numa palestra. A luneta, o telescópio, né, ela é um instrumento, né? Mas ela não é só um instrumento de uma técnica que é ver mais adiante. Ela é um dispositivo tecnológico.
Porque quando Galileu Galileu desenha, projeta a luneta, ele percebe que quanto maior o canudo, mais você alcança, mais distância você consegue alcançar. Quanto mais côncava a lente, mais você consegue aproximar e etc. Então, isso demandou todo um estudo dele de espelhos integrados, de óptica, de como lixar o vidro para ele se tornar uma lente côncava. Ou seja, a luneta, o telescópio, ela é um instrumento que diz, e como eu digo, que produz outras técnicas. É um instrumento que demanda a criação de outras técnicas. Por isso que ela não é só um instrumento, não é só uma técnica. Ela é um dispositivo tecnológico, né? Eu acho que dentro da arte, um dos melhores exemplos de dispositivos tecnológicos que a gente tem, no sentido mais específico, é a anatomia. A anatomia teve um papel fundamental na alteração do imaginário medieval acerca do corpo. Quando os renascentistas, nos séculos XV, XVI, depois XVII, e tal, foram descobrindo aquelas leis que regiam a profundidade funcional do corpo, músculos, articulações, nervos, etc., movimento, né? Tudo isso muda a forma como se representa e, portanto, muda a forma como se percebe o corpo, como se percebe a superfície da pele. O estudo do interior acabou revelando e recriando o exterior para mostrar uma beleza, né, um sentido de belo que até então era ignorado. Porque a arte, a produção estética daquele momento, na Idade Média, né, século XIV e tal, não preconizava o belo. Não tinha uma premissa de que a arte deveria ser bela. Porque belo era a criação divina, já estava dado. Bom, a partir da Renascença é que a beleza passou a ser uma exigência, porque a sensibilidade, o regime de sensibilidade daquele período demandava essa beleza. E a anatomia, para mostrar, para revelar essa beleza do corpo, é, precisou então ser destrinchada, né, literalmente por aqueles artistas da Renascença que vocês sabem na história como se dá, né, o estudo da anatomia. Aquela sensibilidade específica demandava a, a procura, né, específica da anatomia, ou seja, da dissecação anatômica, da sistematização dos músculos, da compreensão sobre a artrologia, que é como opera os movimentos. Tudo isso eles tiveram que responder porque se tratava de uma subjetividade helênica, né, que os artistas da Renascença precisavam dar conta, assim, né? Bom, aí é que a anatomia vai atuar, como eu disse, como um dispositivo tecnológico, porque ela vai desaparelhar a visão medieval sobre a figura e vai construir outra visão, outro modelo, né? Sobretudo, ela vai desestruturar o arsenal religioso que condicionava, na época, o corpo e a representação do corpo, ou seja, a própria figuração. O impacto do estudo da anatomia na Renascença foi que, veja, através da experiência visual do desenho, a arte substituiu uma sensibilidade por outra, falando assim, grosso modo. Ela transfigurou todo um regime de sensibilidade. Uma sensibilidade que então era baseada na observação, no empirismo, na experiência. Foi essa talvez o maior legado da Renascença, né, para nós, para a história. Ela fez com que a experiência, de fato, fosse é, considerada. Que até então você não precisava experienciar nada subjetivamente para falar, para pintar, para escrever, para se comunicar, porque tudo estava na Bíblia. E a criação já estava pronta e totalizada por Deus. Quando você tem outra exigência de saber que perpassa a experiência, que é a experiência dos sentidos, então você tem uma transformação na própria subjetividade. Você tem, na verdade, uma espécie de início da subjetividade. A subjetividade, ela aparece, ela começa, a subjetividade moderna começa na Renascença, por conta justamente desses dispositivos tecnológicos todos que os artistas, cientistas, pensadores da Renascença disponibilizaram. Bom, e por falar em anatomia, eu queria, se Marlon me permitir, eu queria falar um pouco aí rapidinho da aula de anatomia que a gente vai aplicar em Florianópolis.
Posso falar, Marlon? Fazer uma propaganda do Por curso que a gente favor, vai pode dar? falar. Se você não É, falasse, eu também já foi mencionado, eu também já ia mencionar. massa, maravilha. Então, eu queria convidá-los a todos para, na semana que vem, a gente vai ter o curso no dia 6, no dia 5 de julho. A gente vai estar em Florianópolis para ministrar uma oficina chamada Poéticas da Figuração. Ela se chama Poéticas da Figuração porque a ideia é você ter uma compreensão da integrada, da totalidade da figura. Ou seja, justamente para não reduzir o desenho do corpo a um debate técnico, puramente técnico. Porque técnica, gente, como eu sempre digo, se aprende em tutorial de YouTube. Você faz uns cursinhos online, se quiserem, eu passo os links bons de fazer curso, e você aprende técnica. Técnica você aprende sozinho, horas e horas trabalhando, desenhando, olhando. Porque para desenhar você precisa ver e riscar, né? Ninguém pode ver por você. Só você pode ver por você, então você precisa passar horas e horas vendo para, né, acionar a tua visão e educar a visão. Ninguém pode pegar na tua mão e desenhar por ti, só você pode fazer. Então, ela demanda esse exercício. Agora, a poética não. A poética, ela vem da interlocução. Ela dificilmente vem sozinha. Eu diria que é impossível que a descoberta da poética venha sozinha, do próprio artista. Daquela ideia bastante romântica e bastante enganadora do artista sozinho no seu ateliê, recebendo inspirações do além. Isso não existe. A poética vem da interlocução. Depois, se quiserem, a gente fala mais sobre isso. Eu queria voltar à oficina. O curso vai ser aqui na Escola de Artes Panorama, que fica no Itacurubi, inclusive, acho que é pertinho aí, um pouco perto da UDESC, do Centro de Artes. E ele vai englobar 3 momentos. Um primeiro momento é uma aula de anatomia diretamente nos cadáveres, ali do laboratório de anatomia da UFSC, no Córrego Grande, ali, né, na Carvoeira. É pertinho aí da Madre Benvenuta. Então a gente vai lá, eu vou dar uma aula aberta, gratuita, tá, de anatomia artística. Eu não sei se ainda tem vagas, eu acho que não tem mais vagas, mas vocês podem entrar em contato com o Amadou lá pelo perfil do Instagram, que é Processos Poéticos. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá as instruções para tentar fazer a inscrição. Eu realmente não sei se tem vagas, porque o laboratório tem um número limitado, né? É, o Luca está falando só para o curso completo agora. Ah, é. Tem as vagas que estão reservadas para o curso completo. Bom, enfim, quem tiver interesse tem essa parte anatômica e uma parte mais prática, propriamente, que é aí onde eu vou dar técnica, procedimentos técnicos, materiais. A gente vai falar profundamente a manhã inteira falando só dos materiais, da técnica e dos procedimentos de como construir o desenho do corpo. E à tarde a gente vai ter a tarde toda aí de desenho de modelo vivo, tá? Com 2 modelos, modelo masculino e feminino. E aí vai ser essa parte mais prática. Além, então, do estudo anatômico no cadáver e do modelo vivo, tem uma terceira parte, que é uma palestra sobre justamente a figuração, onde eu falo do sentido da figuração, o sentido de figurar, e onde a gente vai trabalhar o corpo no seu significado. Porque, como eu disse longamente para vocês, desenho não pode ser só técnica. Então, o corpo nunca pode ser visto apenas como objeto de estudo. Ele não funciona assim. Se você olhar assim, você reduz o teu olhar, reduz tua experiência do desenho e, obviamente, reduz a tua prática do desenho. Teu desenho vai ficar pior. Você não vai entender o que você está fazendo. Quanto mais você entender o que você está fazendo, melhor você consegue desempenhar. E para entender o desenho, você tem que sentir. Não é só estudar técnica, técnica. Não é a repetição que produz a sensibilidade. É a sensibilidade que vai demandar a busca por uma técnica. E daí aí é que está o lance, né? Se a tua sensibilidade for ativada, educada, se você for realmente sensível, você vai encontrar um meio de dizer, vai encontrar uma técnica. Não precisa, obviamente, ser a técnica tradicional do desenho, é até melhor que não seja, que ela não dá conta de expressar toda a subjetividade contemporânea, mas não precisa ser no desenho, na pintura, pode ser, obviamente, em outras categorias, categorias não tradicionais, mas você vai encontrar uma forma de dizer. Basta se colocar nesse lugar difícil, desconfortável e às vezes insuportável de sentir. Beleza, gente? Acho que é isso que eu
tinha para dizer. É, daí, sem Marlon, se a gente vai abrir perguntas, oposições, críticas, questionamentos, fica à Manhã vontade. inspiradora, hein, prof? Super, Legal, Tava Mayara. inspirado. Que legal, obrigada. super. Imagine, obrigado, Maria. Sabor, muito obrigado. Sua fala sempre é enriquecedora. Eu queria aproveitar também e agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui nesse sábado friozinho, acordaram cedo e vieram para prestigiar e também aprender com você. E eu acho que agora passamos para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone ou colocar no chat que eu leio, como vocês acharem melhor. Se vocês estiverem elaborando ainda, acho que eu vou abrir com um comentário. Deixa eu só ver aqui. Eu acho muito interessante como você retira o privilégio da mão e do olho do desenho. Eu gosto muito disso. A Dina Peter-Bride, no Primes of Drawing, né, da primazia do desenho, que é uma grande pesquisadora, ela procura pensar o desenho como uma experiência fenomenológica, né, de corpo inteiro, no qual você está num diálogo, um suporte, num diálogo com o mundo. E ela vê esse diálogo sendo resgatado, especialmente depois do que ela chama dos regimes modernos, no qual tinha toda aquela estrutura greenbergiana, né, de pensar a pintura pela sua essencialidade, o desenho pela sua essencialidade, pela limitação, a linha, a forma, etc. O que ela chama de pedagogia das pontas, né, que a gente sofreu muita influência dessa educação, né, de pensar o desenho como preparação, de pensar o desenho como uma etapa investigativa da forma, dificilmente como obra final. E eu acho que isso vem tomando escala, até inclusive, segundo ela, o desenho ele ganhou a primeira exposição notória dele em 1970. Então, de só desenho, pensando o desenho como obra, com um acervo que já era existente, que remonta àquilo que você falou do olhar. Especialmente eu me lembrei do exemplo do Galileu. O Galileu ele pega a luneta dos flamengos, né, que usava na horizontal, e mira para baixo. Ao ele mirar para baixo, ele descobre um universo biológico, né? Então ele abre o mundo com esse gesto, né? Depois com o aprimoramento dessa ferramenta. E eu fiquei pensando nesse desenho como uma experiência do corpo que me lembra muito Ponti isso também, mas e que é a base da Shaui também, né? Nessa experiência do corpo, que experiência é essa e se a gente de alguma forma acaba estando limitado quando a gente tem a interface das telas sobre o desenho e aquele corpo está imóvel, né? Como que a gente pensa essa experiência? E se o desenho é uma experiência também, como a gente pode pensar? São duas, é um combo assim, são duas numa só. Como a gente pode pensar essa metodologia ou aprendizagem do desenho através de um elemento como experiência, sendo que a gente ainda é regido por tantos conflitos e contradições do desenho. A primeira, eu acho que ela aborda muito as universidades, e não é uma queixa minha, mas é uma queixa da própria Dina, quando escreve o livro dela, que é a naturalidade de não ter compreensão do desenho e ocupar cadeiras acadêmicas e ocupar a cadeira de desenho. E a gente viu isso, você viu isso, eu vi, a gente é quase como se fosse não há uma necessidade de desenhar para dar aula de desenho. Eu acho que isso é bastante comum. Sim, e quando eu vejo a Dina falando sobre isso, parece que ele é mundialmente comum, né? Porque ela dá esse Quem falando sobre isso? é a Dina Peter-Bryant. É uma autora que eu acho bastante interessante que aborda o desenho. Ela tem algumas questões e ela faz um levantamento e colocando o desenho como um elemento artístico próprio, dando autonomia para o desenho. Então, ela pensa ele historicamente, mas também pensa ele pela base de primazia do desenho. Ela é muito herdeira daquela ideia wassariana do desenho, né, como uma primazia, como uma linguagem mental e de configuração e tradução do mundo, mas ela avança isso. E acho parecido o diálogo que você faz de pensar ele como experiência, porque ela pensa ele num registro de um diálogo com o corpo inteiro, que é a da mão, que encosta na folha, e o próprio desenho ele devolve uma informação que o corpo conecta e volta com um diálogo com aquele suporte. Ela não abre a experiência, mas ela pensa num diálogo entre suporte, aquilo que você faz e aquilo que ele é, e a maneira como você é percebido, como se ele desse as coordenadas, como fosse um rio de pedras e você fosse fazendo uma passagem por essas pedras. E eu estava pensando nisso também, como você acrescenta a ideia de experiência, como que fica essa questão de experiência pelo atravessamento das telas e como que fica
essa questão de experiência, em questão mesmo a sala e o estudo do desenho coletivo, sendo que a gente tem essas dificuldades, né, do desenho com uma prática fundamental da docência, assim, dos docentes de conhecerem além dos elementos fundamentais, né, e terem uma prática do desenho, que é uma coisa que é muito comum a gente ver professores escultores dando aula de escultura, professores pintores dando aula de pintura. É mais comum, eu acho. E, e tem mais uma pergunta que eu vou emendar três para você, Gustavo, porque eu sei que você é fera. Que Eu não ele, sei se eu entendi essa anterior aqui da prática de perdão. desenho para os professores. Eu penso assim, como que você pensa no desenho em relação à prática de ensino? Como que se aborda essa questão de pensar o desenho como uma experiência do corpo diante e não só orientado por técnica, né? Mas quando a gente pensa a didática mesmo, o ensino do desenho e a aprendizagem do desenho, já que a gente é tão regimentado por estruturas bastante engessadas. E por fim, tem uma pergunta que chegou aqui, e eu acho que ela condiz um pouco com esse universo, que é como que fica essa questão da experiência também em relação ao uso de IA na arte, especialmente no desenho hoje, esses atravessamentos. Então, uma é sobre o ensino, outra é sobre a mediação das telas e a outra é sobre a IA. É um combo. Assim. E muito obrigado mais uma vez. Massa, obrigado pelas questões, é muito boas. Cara, esses autores, depois a gente tem que trocar um pouco de. Essa autora eu não tenho na lista ali. Eu estou pegando autores agora na pesquisa, especialmente inspirado pela minha banca do mestrado aqui, que eu convidei a Edith Derdick, que é uma. Na verdade, eu convidei quem eu mais admirava hoje no Brasil, assim, em termos de que consegue conciliar prática e teoria, que é o Marcos Beccari, que é meu orientador, como eu queria, e a Edith Derdick como parte da banca, né? Então, ela tem uma bibliografia excelente sobre esse tema também. Mas depois vamos trocar umas figurinhas aí. Marlon, eu quero pegar contigo os nomes. Cara, o Galileu, ele não aponta para baixo a luneta, ele aponta para cima. Esse foi a grande descoberta, né? Quando ele faz, porque os navegadores genoveses usavam para ver o navio à distância, para se defender de piratas e tal. Quando o Galileu faz isso aqui, né? Ele ergue em 90 graus, ele altera o tamanho do mundo, né? Do universo, porque ele consegue provar, olhando os astros, ele consegue provar que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol. Ele muda completamente a história por uma mudança de ângulo, né? Você falou para baixo, é muito interessante, não? Porque a luneta ela faz o efeito inverso, né? Ela aproxima o que está muito distante e distancia o que está muito próximo. Na microbiologia, para se poder ver. E assim ela altera fundamentalmente o nosso lugar do universo, nosso tamanho no universo, né, Malu? Eu não tinha me dado conta de que ele virou para baixo também, a luneta. Cara, as telas. Deixa eu começar respondendo aí. Acho que alguém perguntou aí do IA, né? Eu vi. É, sabe aquelas. Deixa eu abordar de outra forma. Eu vejo um problema nas telas, nos celulares, etc. Mas não é por conta das telas dos celulares, etc. O problema é que, olha pra gente agora. Bom, tá todo mundo com a câmera desligada, né? Só a Raíssa que teve coragem de mostrar a cara. Obrigado, Raíssa, é isso aí. Eu queria ver a cara de vocês porque eu quero saber com quem que eu tô falando. Mas ninguém se dá esse. Olha pra gente. Tá todo mundo há quase 2 horas sentado, com o corpo em 90 graus, parado, com as mãos sem fazer nada, e o rosto. Olha alguém no celular. Cadê meu celular? Olhando. Como é que você tá? Como é que alguém no celular fica? Mas assim, o que falta aí? Esse eu acho que é o problema das telas, para mim. Principal problema, o problema mais catastrófico mesmo, é que eles vão nos fazer, não pelo conteúdo da tela, não interessa o que está dentro da tela, para mim. Eu acho que isso não é o grande problema, acho que em geral é bom. Eu uso muito celular, uso muito tela, acho bom. Gente, os livros, o livro é um objeto, é uma técnica também. Inclusive é um dispositivo tecnológico. Quando os livros aparecem, filósofos como Platão ficam contra o livro. Porque a teoria era boa, a ideia era assim, não, mas o livro, se você escreve e fica fixo, a memória deixa de ter função. Aí a gente vai ficar burro.
o livro nos deixou bom. Eu acho que é um pouco o caso da IA, um pouco o caso que é o caso da internet, né? A IA é uma internet mais com 90 graus de febre, digamos assim, né? Eu acho que é a falta de movimento, literalmente, o certo aprisionamento do corpo e não do cérebro, e, portanto, da limitação da experiência do corpo no mundo, é que eu acho que pode ser nociva para nós com esse uso excessivo de telas, celulares, computador, etc. Literalmente, eu aprendo efetivamente quando eu experiencio. E é muito difícil experienciar alguma coisa sentado numa. Porque a gente não fica na tela vendo obras-primas do cinema. Ou seja, a gente não fica fazendo educação estética, visual na tela, a gente fica olhando várias coisas. É um tempo em que você não está experienciando o corpo no mundo. Isso meio é antinatural, né? O ser humano tem uma reserva, um substrato fisiológico, biológico, bioevolutivo, que demanda o movimento. E é esse, eu acho que é o maior impacto que pode acontecer, assim. É um impacto, inclusive, filogenético, a gente. Você transfere para a próxima geração esse legado de DNA, né? Bom, a IA, o Luca perguntou, essa é a grande bola da vez, né? Eu acho que o problema da IA é semelhante. O nosso medo, o medo o terror, o pavor de todo mundo é que a IA fique de tal modo inteligente e consiga desenvolver uma tal técnica que vai substituir a todos nós, as nossas funções, etc. A gente vai ficar sem emprego e meio burro porque a IA vai fazer tudo. Eu acho que a IA me dá medo, mas não sobre isso, não sobre nada disso. Eu acho que a IA me dá. A gente já vive num sistema chamado capitalismo, que é basicamente em cima da concorrência. Então, a todo momento pode vir alguém puxar teu tapete e tirar teu emprego. Isso aí essa experiência a gente já tem, não é novidade. O problema da IA, eu acho que é o medo de fato que a gente tem, Luca, é de ela sentir como a gente. E de a gente passar a deixar de sentir como a gente. Porque não é o medo que os computadores se tornam mais inteligentes. Os computadores sempre foram mais inteligentes do que a gente. É evidente. Isso para mim, tem gente que defende, né, ou que não, que a inteligência artificial não é nem inteligência, nem artificial. Eu acho que é uma forma de inteligência altamente sofisticada. Acho que quando a calculadora faz uma conta que eu não consigo fazer, ela de um modo mais, tecnicamente mais inteligente do que eu. O problema mesmo vai ser se eles fizerem os computadores sentir. Isso é que é o terrível, porque isso vai retirar o nosso lugar subjetivo do mundo. Não é daí nossa função, nosso desempenho, nossa profissão que vai ser substituída pela IA. O nosso sentir. Isso eu acho foda. Isso é o medo que assim a gente. Mas que tem a solução, tem antídoto. O medo é a gente vir a sentir, a gente complexificar nossas emoções. Porque afinal não é a partir da nosso nossas, nosso contexto intelectual e sinestésico que o computador é feito. Os computadores, os jogos de videogame, por exemplo, utilizam uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma grande novidade, que é o sistema áptico. O sistema áptico é um dos sentidos a mais que a gente tem, além dos cinco sentidos, que é aquele sentido da propriocepção, que é a sua relação com o espaço. Então, para fazer controles remotos, para fazer joysticks e para fazer aqueles realidade virtual, ela estuda muito o sistema áptico, que assim, acho que nunca foi tão estudado quanto hoje, justamente por causa dos jogos. Isso eu acho uma coisa muito interessante, porque a gente está perdendo sensibilidade áptica, de propriocepção por conta do uso das telas, etc. Talvez, quem sabe, essa mesma tecnologia venha nos dar de novo essa experiência áptica, né? Que ela nos tira, que em geral as telas nos tiram. Cara, mas respondendo as outras perguntas do Marlon, a academia, em relação ao desenho, né? Vou falar do ensino do desenho, que achei bem boa essa tua pergunta, Marlon. A minha dissertação aí do mestrado, em duas frases, o tema é os limites da visão na experiência visual do desenho. Ou seja, por que que é tão difícil desenhar? O que que a visão efetivamente vê, o que que não vê, quais são as limitações, quais são os contingencionamentos biológicos, etc. E daí eu descobri que sim, que tem uma condição biológica, homeostática, que nos impede de ver, porque o nosso olho não é exatamente feito para ver,
Isso é estranho, mas ele é feito, ele é subsumido a uma função de sobrevivência. Então, ele é feito para a gente sobreviver melhor, em resumo. Não para ver exatamente, a visão é uma consequência, uma derivação de outra função original dos olhos. Então, a gente é biologicamente programado para não ver. Para desenhar, portanto, que é um ato de ver, você precisa lutar contra a própria dinâmica biológica. Isso é uma das coisas que torna difícil. Mas outra dificuldade do desenho é de ordem psíquica. Essa é a mais difícil de estudar, é a mais interessante, que é, existem contingenciamentos psíquicos do ato de ver. A gente não vê porque a cultura reduz e limita a nossa capacidade de ver. E o ensino do desenho, ele é um pouco refém disso. Porque como é que a gente aprende a desenhar? Assim, né? Sentado, parado, no corpo 90 graus, com uma prancheta na mão desenhando. É bem assim. É a mesma posição do celular. O que que tem de problemático disso? É que você está justamente reduzindo a ação desenhística à pura cognição. Ou seja, o ato de ver é cognitivo, você não precisa mexer o corpo, só precisa do teu olhar e do modelo, do objeto, da referência, né? Enfim, e daí eu comecei a desenvolver a partir disso na pesquisa e eu termino arriscando ali uma nova metodologia, que é uma tentativa de ensino do desenho, tirando o corpo do lugar. Quem começou isso, por acaso, foi a Betty Edwards. Vocês conhecem, né? Desenhando com o lado direito do cérebro, livro famoso dela. Ela teve uma intuição genial. E por conta dessa intuição que ela teve de estudos na época da neurociência, que estava aparecendo assim, ela propôs alguns exercícios para fazer que ela chamava, né, para ativar o lado direito do cérebro. Isso não é verdade, não procede cientificamente. Ela mesma admite umas edições depois. Mas funciona. Por quê? Porque dela, um dos exercícios, por exemplo, é você pegar a referência e botar de cabeça para baixo. Outra é você olhar os negativos da forma. Isso tudo melhora teu desenho, porque desloca um pouco justamente a tua propriocepção em relação ao corpo e a referência. Você não tem mais aquele padrão da referência aqui, você aqui sentado para desenhando, entende? Só o fato de alterar um pouco a referência, ela altera um pouco até a posição do corpo. E eu acho, hoje, eu acredito que a posição com que a gente desenha incide profundamente no nosso aprendizado do desenho. Eu acho que é preciso ensinar alguma coisa de desenho na academia, não tudo. Antigamente eu sofri muito aí no centro de arte, gente, porque hoje vocês pegaram um momento completamente diferente do centro de arte. Por exemplo, que tem o Marlon Anjos e a professora Josiele com o Apotec. Se não conhecem, vão lá conhecer o Apotec. E fazem uma coisa que no meu tempo não só não se fazia, como era meio que proibido, era muito mal visto. Que é o quê? Desenhar. Desenhar. A única disciplina que eu reprovei, Marlon, na faculdade inteira, adivinha qual que foi? Única. Desenho, evidentemente, porque daí a professora me perseguia, né? A professora tal, inventou uma justificativa lá, disse que eu não tinha, me reprovou em desenho. Por quê? Porque se entendia a arte contemporânea e pós-moderna de uma forma meio ruim, meio errada, meio equivocada, que era assim, a arte só pode, não faz mais sentido você usar as categorias tradicionais da arte. Então você só pode trabalhar com categorias não tradicionais. Instalação, ensaio específico, videoarte, performance, etc, etc. Isso é má compreensão da arte contemporânea. É má compreensão completamente da história, né? E eu sofri, eu era perseguido mesmo. Meus professores não aceitavam trabalhos quando eu tinha figuração, quando eles usava técnicas tradicionais, não aceitava. Eu tive que performar, fazer performance, performava a performance, para te ter nota. Então, fazer os trabalhos em arte conceitual, etc., para ter nota. Eu sempre odiei aquilo. Nunca gostei de arte conceitual, mas tinha que fazer, porque senão não passava na disciplina. Aquela época, eu achava que a academia tinha que ensinar desenho, pintura, técnicas, etc. E o meu princípio era simples, é porque eu aprendi técnica na infância, em ateliês privados, eu tive um mestre na minha infância, etc. E foi para a faculdade para aprender a ser artista. Como é que funcionava a cabeça de um interiorano que veio do interior do estado e quer ser artista? É que aprender a ser artista é aprender técnica. Eu imaginava, vou fazer artes visuais, fiz a prova, passei, eu fui em segundo lugar, agora eu vou aprender técnica. Daí cheguei lá, não tem nada de técnica e a técnica é perseguida. Imagina quantos, 5 anos eu sofri. Eu fui presidente do DART
duas vezes para tentar me defender um pouco dos abusos que eu sofria. Ainda existe o DART, o Diretório das Artes? Vocês têm esse nome, o DART? Eu desconheço. Alguém vai precisar de ajuda aqui. Os alunos Então, aí, por Mariana. favor. desconheço. Não, não conheço, não. Nossa, que deprimente isso, mano. O DART é o Diretório das Artes, é o diretório acadêmico, centro acadêmico que englobava todos os cursos. Design, moda, Ah, desenho, teatro. centros acadêmicos a gente tem, acho que mudou o nome. É, Talvez. isso mudou o nome. O Isso agora é diretório CAD, que não eles chamam. existe mais, gente. Os CAs continuam existindo, mas o diretório acadêmico não Ah, tá. existe porque não existe mais no caso porque os centros acadêmicos estão muito esvaziados e a gente não está conseguindo. ah, não tem gente suficiente para fazer uma eleição do diretório acadêmico, a gente não está conseguindo se juntar, não consegue se. A palavra não é essa, mas não consegue se combinar, no caso. Entendi. É, talvez vocês, claro, desconheçam esse contexto, porque foi há 20 anos atrás, né? Eu me formei em 2005, entrei em 2001, né? Mas o que acontecia? Tinha o DART, não tinha centro acadêmico. E quando eu saí, no finalzinho, já tinha uma tentativa da direção de dissolver o diretório acadêmico para justamente formar centros acadêmicos. Por quê? Porque o diretório tinha muito poder. Tinha poder mesmo. A gente sabia tudo. A gente chamou uma greve. A gente fez uma greve na UDESC inteira. Acho do diretório, porque você agrega muita gente, né? Você tem um poder de representação muito grande. Então, eles conseguiram pulverizar o DART. Ó, fica uma pauta política interessante para vocês aí que estão se formando, né? Voltar ao diretório, tá? Pode ter o centro acadêmico, mas também o diretório. É assim nas federais, cada centro tem o seu centro acadêmico, mas existe um DCE, então Centrado de Estudantes. Ele tem muito mais poder, porque daí ele fala direto nos conselhos, entendeu? A gente tinha lugar no Consune, no Conselho de Centro, foi representando. Enfim, essa parte mais política eu fiz um pouco para me defender desses ataques. Um pouco por ética e consciência política, mas também um pouco para me defender. Porque porque eu achava que dentro da academia tinha que ter desenho e técnica. Hoje eu penso diferente. Eu acho que a academia faz ciência. Então, a academia tem que ter teoria. Se tiver teoria, já está muito boa. O problema é quando nem isso tem, porque é isso que eu tenho visto. Eu tenho muitos orientandos e alunos que são egressos de universidades. Eles não têm nem técnica e nem teoria. Daí não está servindo para coisa nenhuma a academia, só para dar um diploma, né? Se ela funcionar como teoria, já está bom. Dá uma boa base teórica, história da arte, estética, crítica de arte, teoria contemporânea. Então, eu acho que você aprende desenho fora da academia hoje, por ateliês privados, tudo pessoal, cursos, oficinas, etc., né? Fora disso. Bom, e daí, enfim, eu acho que o ensino de desenho, vocês hoje pegaram um momento que a figuração voltou à tona na arte contemporânea. Aí mesmo, no Centro de Arte, inclusive, tem artistas que eu sigo, que eu converso, que são excepcionais, são alunos aí, graduandos, né? Porque hoje em dia é outro contexto, né? A figuração hoje encontrou outra coisa e não encontra mais resistência às técnicas tradicionais e, enfim, a produção, né? De pintura, desenho, tal, tal, tal. Ela só se encontrou com o conceito contemporâneo. Ela só se encontrou com a poética. Isso foi, enfim, parece que se entendeu na academia, né? Ela amadureceu para conseguir comportar essas duas coisas. Isso foi o que aconteceu comigo também. Eu amadureci de forma a entender que o desenho não é só técnica e que também importava uma poética, né? Um conceito, uma reflexão teórica sobre o fazer. Nem sei se respondi aí. Armando. Bom, sim, obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Queria perguntar, já que tu está se mudando para Floripa, quem não conseguiu se organizar para fazer o curso agora, se vai ter um outro agora, vi que está fazendo um sucesso, encheu as vagas, aquela esperança. Então, sim, haverá mais cursos. O que programado agora é que tem uns cursos daí em outros locais, né? A gente vai para Minas, depois acho que para São Paulo mesmo. Mas aqui em Florianópolis já tem certo o curso ali na Fundação Badesc, Mariana, que vai ser, só que daí é só o ano que vem. Vai ser o primeiro semestre em todo, é um curso
É um curso teórico esse. Daí eles me convidaram para fazer, tem um ciclo lá de cursos, não sei o quê, mas é para Conheço. 2027, sabe? É bem bacana, assim, até colegas que souberem, tipo, da oficina de alguma coisa, eles são bem abertos, assim, é só mostrar o projeto. Mas, assim, receber convite aí já é VIP, né? Fechou? Aí, vou ficar de olho, então, obrigada. Mas, Já fiz ah, bastante oficina lá, é bem bacana. bem massa, né? Falei Mas sim, pro Marlon também da existência do Badesc, né? Acho que é um dos centros da cidade aqui mais produtivo, assim, em termos de artes, assim, né? Que não sei me expressar muito bem. Mas, assim, acontece muita coisa lá, entendeu? É, galera, vamos pro Badesc. ó, a Maria diz que não sabe expressar muito bem, mas ela se arrisca. Daí o que que vai acontecer, Maria? Fatalmente, quando você estiver se formando, você vai saber se expressar muito bem. Não tem outro jeito. Quem não desenha muito bem, porque tem um papo assim, né, a gente transferir para o nosso campo aqui para o desenho. Muita gente não desenha, por quê? Porque diz assim, ah, mas eu não sei desenhar, não vou fazer curso. Ué, mas é justamente para isso que se serve desenho, para ensinar a desenhar, para isso que serve o curso, né? Todo mundo que entra nos cursos que eu ofereço por aí sempre pergunta, ah, mas eu não sei se eu tô, eu sou muito iniciante, não tenho muita prática. Ué, mas é aí por isso que tem que fazer curso. Esse é o único objetivo, né? Faculdade é para isso, gente, é um laboratório, é um teste, se arrisquem. Se arrisquem. Apresente uns trabalhos loucos. Fale, faça umas perguntas idiota. Quanto mais idiota, melhor. E daí você aprende a fazer isso. Bote o corpo no mundo. Use representação nos conselhos. Vocês têm lugar na representação no conselho do colegiado, no conselho de centro. Tá? Coloquem o corpo no mundo. É um espaço ótimo para aprender. Isso é que eu queria ter. Até fiz bastante, mas se eu soubesse isso na época, eu teria aprendido, aproveitar muito mais. Então é isso, Maria. A partir de agosto, que eu já tiver estabelecido, aí eu vou apresentar. Vamos colocar muitos cursos. Já tenho, já sei, já tem um local do próximo aqui em Florianópolis, que vai ser na Barra da Lagoa. Isso eu já sei onde vai ser. Só ainda não desenvolvemos o programa ainda. O ateliê da Marinês. Não, no meu, entendeu? Ah, vai morar na É, Barra da Lagoa? Que esse delícia. semestre. Show. É, Boa aí, mudança. obrigado. Aí vamos propor uns cursos lá, mas aí eu publico, se vocês me seguirem aí nas redes, o Processos Poéticos é o perfil de cursos, aí ali a gente atualiza, assim. Eu achei legal que a escola Panorama é na frente do cemitério. E aí tem o negócio da anatomia, né? Vai ser bem. Muito bem observado, eu não tinha me dado conta disso. É bem legal lá. Eu fui tentar fazer um curso lá, mas aí depois veio a pandemia e a gente teve que parar. Ah, Mas é uma escola já tem né? Faz anos que estão aí. E aí é bem bonita a vista lá do cemitério. pode É crer. difícil ver um cemitério de cima, né? E aí é doido, assim. Eu gosto Bom, desse cemitério. Eu ia lá para desenhar de vez em quando, no aham. período em que eu fazia faculdade. Eu ia lá desenhar. Bonito é o Cemitério da Consolação, lá em São Paulo. Se vocês tiverem oportunidade, para desenhar é maravilhoso. Fui várias vezes lá. Mas o ateliê e o panorama é muito bom, Maria, porque eu acho que ele tem feito um trabalho incrível. E não conheço aí em Santa Catarina quem tenha feito isso, que é trazer professores de fora para dar aula. Né? Ele trouxe o Jorge Mendes, ele trouxe o Heider todo ano, Alexandre Heider, Alexandre Heider é um pintor de São Paulo. Ele trouxe uma caralhada, ele estava tentando trazer o Gilberto Geraldo, não conseguiu porque era muito caro, mas ele ainda vai trazer. O Liganov, quer dizer, são pessoas muito da técnica, mas isso é preciso, isso é necessário. Né? O ensino da técnica tem que ter um centro senão temos que fazer igual o Gilberto Geraldo, que é o pintor paulista, ele teve que ir para Moscou, estudou russo, para ir para Moscou para fazer realmente graduação técnica em artes visuais, lá que lá tem uma puta técnica e tal. E a gente tem que ter aqui no Brasil um centro de técnica também. Por isso que eu confio muito aí no Marlon dando aula aí, porque ele sabe técnica e teoria. Na professora Josiele, que o trabalho que ela desenvolve ali na Apotec.
porque vai criando campos de produção de ensino técnico, né? Poética depois é responsabilidade de cada artista fazer em casa sozinho. Ah, vai trabalhar, né? Mas a técnica, ela não pode inventar sozinha. Né? Tem que ter alguém que ensine, tem um centro de ensino, né? E aí, quem mais, gente? Fique à vontade, aproveitem, ó. Testem, arrisquem. Vale a pena pensar em voz alta. Bom, e tem que fazer críticas também. Você não pode me xingar. Deixa eu sair da sala para xingar. Oi, prof, tudo bem? Oi, professor. Desculpa, eu tô meio sem graça. Mas isso que você falou sobre você, tipo, se arriscar e manter é muito legal mesmo e é bem verdade. É meio isso, só comentário mesmo, porque eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta agora, mas eu vi há uns tempos atrás na internet, assim, uma guria que ela resolveu que ela ia, tipo, fez a meta dela ser rejeitada 100 vezes. Então, toda vez que tinha qualquer situação, ela se metia lá para, tipo assim, na busca de bater o tique da rejeição, sabe? Ela não tinha nem batido as 100 rejeições, já tinha conseguido um monte de coisa, um monte de trabalho incrível, tipo, muito mais vitórias do que as rejeições, só porque ela teve, tipo, cara de pau, assim. Então, é bem isso. A gente tem que ficar mais ousado. Muito bom, cara. Perfeito. É estatístico. É estatística. Ele foi na estatística. Quanto mais eu me proponho, maior a chance de eu ser aceito. Tá? E provou porque a gente não pode nunca subestimar o nosso medo. O nosso medo cria estratégias psíquicas e emocionais para evitar que a gente faça tudo, para evitar que a gente se levante da lugar, para evitar que a gente faça uma pergunta numa live. A gente vai justificar de mil formas, mas não preciso, depois eu pesquiso, depois eu vou ver os textos do Gustavo, daí ele encontra a resposta lá, depois eu pergunto para o professor, depois, não vou perguntar agora, porque, poxa, dá uma vergonha. Dá vergonha, eu sei como é que é. Eu também tenho um pouco de vergonha de falar em live, coisa assim. Mas, gente, arriscar é experienciar. Só existe a experiência do risco. Não existe outro tipo de experiência. Experiência é, como eu disse antes, é aquilo que te transforma, ou seja, você sai diferente daquele que entrou. Se não tiver essa transformação ao longo do processo, não foi experiência, foi repetição. Repetição na experiência anterior. Se você não está se arriscando, se não está dando aquele friozinho na barriga, é porque não é experiência, você está na zona de que você não está fazendo nada. Então, seguinte, é melhor você procurar outra profissão. Porque ser artista a todo mundo deveria fazer isso, mas ao artista cabe tornar isso a sua profissão, tornar a experienciação do mundo em trabalho. E para você experienciar, tem que botar o corpo no mundo, literalmente, é físico, é botar o corpo no mundo. Ir nos lugares que você não vai, ver as coisas que você não vê, você não vai ouvir coisas que você sentir na pele, comer coisas que você não gosta. Porque o trabalho do artista não é só fazer o que gosta, só ficar na área de conforto, comer o que gosta, ver o que gosta, em lugar que gosta. O trabalho do artista é experienciar o mundo. E se você só come o que gosta, vai no restaurante, pede sempre a mesma coisa. Assiste a televisão, a série é a mesma série, as mesmas coisas, mesmo gênero, os mesmos amigos, vai para as mesmas festas, a mesma trabalho. É tudo igual, você está o quê? Repetindo, reproduzindo a mesma experiência. Ou seja, você está se privando de uma experiência nova. E aí, que tipo de artista você é? Que só tem uma experiência que atua? Tem um monte de artista ególatra, aí, sabe? Só que arte não é sobre você. Arte é sobre o mundo, sobre os outros, sobre quem vai ver o seu trabalho. Por isso que você está expressando para fora, não é para você. Eu vi uma palestra hoje o meu escritor preferido é o Gonçalo M. Tavares, que é um português, né? Ele deu uma palestra no Sesc Mariana dizendo assim: eu não entendo muito bem como é que você dá aula de oficina de escrita
Ele dizia assim, alguém na plateia perguntou se ele ia dar aula de oficina de escrita, né? Ele disse, não, eu não entendo como dar aula de escrita. Como é que é? Você ensina a pessoa a segurar a caneta, ensina a escrever. Como que dá aula de escrita? Vai dizer assim, ó, se eu fosse dar aula de escrita, eu levaria pessoas para o parque. Levaria elas para fazer um passeio um lugar que nunca ninguém viu. Porque assim, se eu boto o ouvido onde todo mundo está botando o ouvido, eu não sou escritor, ele dizia. Se eu vejo o que todo mundo está vendo, eu não sou escritor. O artista, ele justamente precisa dar expressão à singularidade, ou seja, à estranheza. Se é singular, não é repetido. Se é singular, não é idêntico. Então, é o que está fora das identificações que vai nos fazer artista. É aí que estão as temáticas da arte. As identificações não são para o artista, são para a Anitta. A Anitta precisa de milhões de seguidores, etc. Mas se todo mundo gostar de Anitta, então tem algum problema na sociedade. Só tem um tipo de estímulo que está ativando o som, então é só aquela experiência que se ouve. Entende? A gente tem que ir em direção àquilo que a gente não gosta. Fruir e se permitir experienciar aquilo que não é agradável. Porque é assim que começou o conforto, né, gente? A gente está sentado assim, numa coisa assim, por quê? Porque um dia a gente estava de outro jeito. Daí nos forçaram a ficar sentado diante de uma coisa. Eles fizeram criança, vocês odiavam sentar. Daí te forçaram tanto que hoje você se sente completamente confortável sentado diante de uma coisa, na sala de aula. Ou seja, a nossa zona de conforto foi construída à custa de muito esforço, muito exercício de treino do desconfortável, de experiência do desconforto. Aí, Marlon, mais alguma coisa aí? Já Mais alguma alugamos coisa? demais essa turma, né? Eu acho muito legal esse elogio que você faz ao risco. E, ao mesmo tempo, como a gente tem essas contenções do corpo, né? Eu penso sempre na carteira, nas cadeiras, nas salas de aula, né? Como elas servem para conter. Ou mesmo a maneira instrumentalizada do conteúdo, ou do assunto, né? Muitas vezes não é nem o conteúdo. Como ninguém se manifesta, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta que você gostaria de responder e não foi feita. Gostaria de falar sobre a experiência psicodélica. É só isso que me interessa ultimamente. Então, Ninguém me fale. pergunta por quê. Né? Sabe o que me lembrou? Tem o Micos. O É, Micos, ele tem um livro. Você conhece o Micos? Ele é professor da conheço. Belas Artes? É, então, ele tem um É, livro de arte visionária. Acho que ele está na Universidade de é, Lisboa agora. pode escrever. Não, o Mecos é Além de uma banda entendido de ele. heavy metal extremo, né? É figuraça. É o Isso. Mecos. Não, assim, falando bem resumidamente, é porque eu tive recentemente uma experiência psicodélica que mudou completamente a minha existência, mas mudou de forma assim. Brutal. E a partir da experiência psicodélica, eu faço uso de psilocibina, sistemático há mais de 12 anos. Psilocibina, gente, é o famoso chá de cogumelo, mas eu faço com função terapêutica. Tá? Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicoterapia assistida por psicodélicos, que é disso que se trata, né? E foi por conta dessas experiências que eu desenvolvi todo esse papo aqui que eu falei para vocês hoje, que eu tenho chamado assim de corpo sensor. Foi sacação insights durante a experiência psicodélica. Então mudou toda a minha concepção sobre arte, e isso se refletiu, claro, no meu trabalho, na minha produção estética, tanto plástica quanto escrita, né? E mudou minha vida completamente. Eu estou aqui hoje fazendo tudo isso por conta das experiências psicodélicas que eu tive. E começou por acaso, assim. Lá no podcast Desver eu falo um pouquinho de como começou, assim, por acaso, trem contato. Assim como por acaso, em janeiro desse ano, eu tive uma, uma, uma experiência de 6 gramas de psilocibina em Recife, que foi por acaso um acidente. O máximo que se toma é 2 gramas que eu tomo. Em janeiro eu tomei 6 lá em Recife. E foi, tem uma lenda, né, que diz assim que isso na minha adolescência se fala isso, né? Ah, fulano tomou um chá de cogumelo e nunca mais voltou. Um pouquinho é verdade.
Porque não é que você fica pirado e enlouquece. Não, isso não existe, tá? Não, não existe. No histórico e na literatura não existe caso em que não se tenha voltado, que a pessoa enlouquecer com psicodélicos. Não existe. É lenda urbana. Mas o que tem aqui é uma transformação, uma experiência tão profunda que você não volta, senão você volta outro. Aquele Gustavo não existe mais. É sobre isso que eu tenho falado mais, assim, a relação entre estética e experiência do ponto de vista da psicodelia, se você tem estudado ultimamente. E as pessoas não perguntam porque, afinal, eu mesmo não consegui ainda produzir muita coisa em relação a isso, né? Não tive muito tempo. Mas agora eu Interessante. posso... Tem um monte de gente cheia de pergunta agora. Queria É, fazer... o Mikos falava da dificuldade dos artistas de trazer alguma coisa desses universos, desse, porque ele estudou vários níveis alternados de consciência com vários indutores, né? E a dificuldade era de traduzir e corporificar esses mundos que vinham. E a gente tem na arte, né? Tem uma série de artistas que trabalhavam com isso, com milanesa e com outras coisas também. Essa é uma puta Ao- questão, Malu. Você apontou bem. Não, acho que é isso aí mesmo. Como transformar isso numa metáfora comunicável, né? Vamos produzir arte sobre isso, que não seja uma arte também clichê. Descansa. Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu acho que está chegando perto do almoço já. Já estamos aqui há um pouquinho mais de 2 horas. Eu acho que se você estiver satisfeito, a gente pode ir para o encerramento. Se tiver mais. Opa, chegou mais alguma coisa aqui. É um agradecimento, tá bom? Da Jéssica e ao CEART também. Agradecendo, como é bom ouvir sempre bom ouvir e aprender novos pontos de perspectiva. E eu acho que todo mundo está satisfeito com a fala e bastante grato. Tenho certeza que todo mundo aprendeu alguma coisa. Eu bastante, eu sempre aprendo muito te ouvindo. E eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de cada uma das pessoas que aqui estão e do seu tempo, dessa dedicação, de preparar uma fala para a gente, de receber de maneira tão generosa e ainda mais com os desafios que você teve de falha na rede, de entrar no café. Acho que fiquei feliz que também não veio ninguém atrapalhar no café, que a gente é um lugar inesperado, né? Ele não sabe o que pode acontecer, ele trabalha no improviso, assim. Então, agradeço demais essa disposição e generosidade sua, e bem como o tempo de todas as pessoas que permaneceram aqui até o fim, eu estava aqui um pouco antes. Muito, muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu pela atenção, pelas perguntas. Qualquer coisa, estamos aí também nas redes, tá? Quem quiser nos procurar depois, ver informações sobre cursos. Tá? A gente de agora vão estar mais próximos aqui em Florianópolis, Santos de Artes. Beleza? Beijones. Tchau, tchau. Até.